Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. O Cristiano Pinho deu a hora, assim, com toda a solenidade, para ele poder achar a vinheta, entendeu? Para poder soltar a vinheta do Vitor. Ele acha que eu já não sentei nessa mesa aí que ele tá falando dos bastidores aqui da redação do Rio, Rodolfo, nosso professor, inclusive, entrou aqui no estúdio da Band News FM ao som do tecladinho final da vinheta. Eu falei a hora com calma para dar tempo de chamar o professor. Porque ele estava no estúdio ao lado, preparando... Isso, hoje é dia. O grande evento de hoje, eu passei. Ele vai falar já sobre isso. Professor, eu te chamei no estúdio para você acompanhar esse relato de um ouvinte, porque ele fala de um assunto do qual o senhor já tratou nessa coluna, que é o abandono do Museu Carmen Miranda, inclusive a preocupação com o acervo, e ele também traz um relato de algo que foi esquecido nos últimos tempos, e a Band News FM precisa falar e tratar. E o Museu da Imagem e do Som, que Witzel disse que tinha retomado o financiamento e que terminaria na orla de Copacabana, onde era Help lá atrás, muito frequentado por Carlos Andreasa nos 26 anos. E aí, o que a gente tem disso, Opinho? O historiador Flávio Roberto, nosso ouvinte, foi quem entrou em contato aqui com a reportagem, denunciando que o acervo do Museu de Carmen Miranda, que há 7 anos está fechado no Flamengo, deveria ser transferido para o Museu da Imagem e do Som, só que o projeto está parado, não sai do papel há uma década mais ou menos. E o Flávio disse o seguinte: é um descaso com o museu e a prova de que o Brasil não dá o devido valor à sua cultura. A gente tem a palavra dele. O museu está fechado já tem quase 10 anos. Segundo a informação que eu obtive ligando para o museu, eles estão verificando e acertando lá o acervo para transferir o acervo para as novas instalações do Museu de Imagem do Som em Copacabana, que por sua vez também não está pronto. Então fica lá parado, o Museu da Carmen Miranda fechado, e milhares de pessoas, principalmente turistas estrangeiros, que vêm ao Rio de Janeiro para conhecer o museu, não têm acesso a ele, somente pesquisadores agendando previamente. Bom, vamos lá. A gente entrou em contato com o governo do estado, recebemos aqui a resposta da Funarge, que disse que o Museu Carmen Miranda está fechado para o público, mas tem seguido uma rotina técnica e administrativa enquanto o acervo está sendo restaurado. Algumas peças estão sendo exibidas em exposições no Brasil e no mundo. Aconteceu recentemente no Museu de Imagem do Som de São Paulo e no Metropolitan em Nova York. Segundo o comunicado, em breve as peças do acervo farão parte da exposição Mulheres Artistas no Acervo da Funarge, que tem previsão de abertura ainda esse ano no Museu do Ingá, em Niterói. O comunicado diz ainda que durante todo o período o Museu da Carmen Miranda vem recebendo os pesquisadores, todo o período em que esteve fechado, mediante agendamento prévio, mas para o público realmente não tem nada. E a previsão de inauguração do Museu de Imagem e do Som deve ser dirigida à Secretaria de Estado de Cultura, segundo a nota da Funarge. Secretaria Estadual de Cultura não nos respondeu. Lembrando que a gente falou recentemente sobre o Museu da Imagem e do Som. A promessa era que ele fosse entregue em dezembro agora, só que em setembro o Witzel pediu para o Banco Interamericano de Desenvolvimento a prorrogação até julho de 2022 do desembolso da última parcela de 40 milhões para a conclusão do projeto. Caramba, olha só. Ih, peraí, rapidinho. Breaking news! Rapaz, Biden vira e assume liderança na Pensilvânia agora. Ele já vinha tirando a frente há muito tempo na Pensilvânia, só que agora acaba de passar a frente. 6 mil votos na frente. Pensilvânia, cara, 6 mil. Que disputa, hein? Bom, como ele passa à frente na Pensilvânia e também tinha passado nessa retinha final na Geórgia, se isso acontecer, e aí teremos ainda horas provavelmente para se definir com esse sistema americano que demora para burro, ele só nesses dois levaria 36 delegados, 36 votos, então ele resolveria com larga margem, sem ainda precisar de Nevada e tal. Sem precisar de Nevada, o fim do Arizona, que ainda não encerrou, e também da Carolina do Norte, né, que ainda também não encerrou e que está muito mais para o Trump. Tendência. Tendência, segundo CNN, Fox News, New York Times, tendência virando tanto na Geórgia quanto na Pensilvânia, ele manter de acordo com o que ainda falta ser apurado pelas regiões. Mas tendência, vamos aguardar.
Informação de momento, então. Desculpa, Milton Teixeira, meu querido grande colunista da Band News FM, que era uma informação que acabou de pingar aqui. Professor, que tristeza isso que está acontecendo, se arrastando. Quando forem pegar de novo o Museu da Imagem do Som, vai estar todo depauperado lá, exposto a Marizia na aula de Copacabana. A e da obra Carmen parou. Miranda também, né? A obra parou em fevereiro de 2014, quando já estava mais de 75% do prédio pronto. A promessa de inaugurar antes da Copa do Mundo, de 2014, mas eu duvido. E era um prédio revolucionário. Da Olimpíada também, né, professor? Oi? Antes da Olimpíada também. Sim, claro, é importante antes da Olimpíada. Mas o próprio Museu Carmen Miranda, no Flamengo, é um prédio impróprio. Ele foi pensado para ser um jardim de infância. Aquilo foi um arremedo de museu, que acabou ficando. Aliás, a Carmen Miranda tem sido despejada. O primeiro museu dela foi ali no Arco do Teles. Depois, em 76, passou para este prédio, no Parque do Flamengo, que era muito melhor que a casa do Arco do Teles, mas era impróprio, era um prédio para ser jardim de infância. E esperava-se definitivamente que ele fosse para a Atlântica. Carmen Miranda é uma figura mundial, ela projetou a imagem do Brasil mais do que qualquer outra propaganda, fez 14 filmes nos Estados Unidos, alguns desses filmes hoje são cults, e até hoje eu tive a oportunidade de ir no cemitério no dia de finados, o túmulo dela coberto de flores pelos fãs, assim, algo comovente. Nem Cazuza tinha tanta flor quanto o túmulo dela. Ela ainda é uma figura muito querida entre nós, promoveu o nosso país, fez mais do que muito herói que está aí em bronze, e merecia um tratamento mais honesto por parte da nossa administração. Mas aqui, infelizmente, cultura é uma coisa séria. Triste. Infelizmente. Professor, deixa eu fazer uma desculpa. pergunta. Como é que ficou? Vai, claro, irmão. Porque eu fui algumas vezes pesquisar mesmo aquele antigo prédio, um casarão, que era a sede do Museu da Imagem do Som, ali é Praça Mauá, ali? Na região central do Rio de Janeiro. Agora eu não estou me lembrando. Não, você tem o prédio do Museu da Imagem do Som, o antigo, Isso. pioneiro, inaugurado pelo governador Carlos Lacerda, que tinha sido o pavilhão do Distrito Federal na exposição de 22. Esse funciona e está aberto. Mas o acervo do museu é algo colossal. Sim. Tanto que ele já tinha uma filial na Lapa. E a ideia era ter este prédio na Atlântica, que não é o lugar ideal, porque ali recebe maresia, recebe tudo, você vai ter que botar desumidificador, vai ter que fazer um negócio, mas é um ponto turístico. Mas aquela sede anterior, antiga, aquele casarão, continua funcionando? Continua funcionando, com todas as limitações. Qual é a localização? Agora eu estou na dúvida. Eu falei, Praça Marechal Âncora. Eu falei Praça Mauá, que louco. Praça Marechal Âncora. Ele é ao lado do Museu Histórico Isso, Nacional. exatamente. É um prédio muito bonito. Muito bonito. É pequeno. Antigamente havia rodas de samba ali embaixo. Tinha os documentários feitos com sambistas tradicionais desde a época. Aquilo ali cresceu muito quando foi o presidente, o Ricardo Cravo Albim, um grande musicólogo, que fez aquilo crescer, e a doação de acervos particulares, em especial do almirante Henrique Forez Domingues, que tinha até a mesa do Café Nice, onde Noel Rosa tocava. Ele tinha em casa. Como ele conseguiu isso, não sei, mas ele tinha lá, doou isso tudo para o museu. Então, nós devemos muito a essas pessoas. Agora, um negócio que foi feito para o quarto centenário, nos 450 anos, foi esquecido. Pena, triste. Né? Triste. Pelo menos não pegou fogo, como foi o Museu Nacional. É verdade. Como foi o nosso Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, local, inclusive, na Quinta da Boa Vista, local que foi residência da família real. Dom VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, tinha um acervo que não tinha igual no mundo. As peças do Egito que tinham ali, nem no Egito você encontra. Tinha uma múmia ali que foi mumificada de um jeito que nem no Egito existe igual. Existia, né? Agora ela virou pó. Tem uma semelhante na Alemanha. Então é triste você vê como também o Museu do Primeiro Reinado, o prédio desabando, a Casa da Marquesa de Santos. É uma época ruim para falar de cultura. Vamos ver se bons ares vêm por aí. Professor, você vai explicar pra gente o que está por trás da Rua da Relação. Por que esse nome, professor, Rua da Relação? Relação com quem? Ou com o quê? Bom, infelizmente com o governo. Mas a Rua da Relação em si
ela foi aberta já no Império Brasileiro, já em 1845. Mas ela é assim chamada porque ela começa, aliás, onde tem um prédio do século XVIII, que foi residência do Marquês de Lavradio, e hoje é uma escola de artes. E ali o Dom João instalou o Tribunal do Desembargo do Paço, que era conhecido como Tribunal da Relação. Era um tribunal de segunda instância, de questões ligadas à corte portuguesa, especialmente à corte portuguesa, não à administração do governo. Coisas assim, nobre X, nobre Y, etc., a questão do palácio, corrupção e etc. O desembargo do Paço. Ali eram julgadas decisões de outros tribunais. Aliás, aquele prédio sediou vários tribunais. A mesa da consciência e ordens, que era para julgar questões de moral. Tinha moral no governo antigamente. Então tinha tribunal para julgar a moral, né? Dom Pedro I acabou com isso tudo, ele acabou com esses tribunais, e ali ficou o tribunal, o Supremo Tribunal da Corte, que na República virou o Supremo Tribunal Federal. Foi a primeira sede do Supremo Tribunal Federal. Depois dali passou para outros prédios, e aquele prédio foi escola durante muitos anos, e hoje é uma escola de arte. Então é por isso a Rua da Relação. A Rua da Relação tem outros prédios ligados a ela, mas não muito bonitos. Você tem o Museu da Polícia Civil, que está num edifício de 1910, na esquina da Rua dos Inválidos. Esse museu é um prédio lindíssimo, feito por Heitor de Mello, mas infelizmente na época Vargas foi mais ou menos a nossa Auschwitz, era onde os caras entravam e não saíam mais. Você tem histórias terríveis contadas pelo Davi Nasser e até pelo Jorge Amado, que os soldados ligavam as motocicletas do lado de fora para que as pessoas não ouvissem os gritos que vinham lá de dentro. Eram coisas assim arrepiantes. E do lado está o velho prédio do DOPS, né, com seu famoso heliponto, que diz que algumas pessoas pegavam o helicóptero e não voltavam nele, né? Também fala-se muito isso. Nem pousavam, né? Nem pousavam. É triste essa história, mas que não pode ser esquecida. Muitos relatos, para ser bastante explícito aqui, muitos relatos de pessoas que embarcavam num helicóptero e que eram jogadas. Eram jogadas no oceano. Deixar... Olha a gravidade, exato, a barbaridade. Durante uma certa época até falou-se que o Stuart Angel Jones teve esse destino. Hoje sabe-se que ele foi enterrado na pista da base aérea de Santa Cruz. Então, mas teve outros também que foram jogados assim. Isso não foi, infelizmente, um privilégio, um desprivilégio do nosso país. A Argentina também fez. Só que lá eles fizeram um livro sobre isso, Os Voos da Morte. É pavoroso saber que isso existiu no Brasil. Existem os livros do Davi Nasser, Falta Alguém em Nuremberg. Existe o livro do Jorge Amado, o Luiz Carlos Prestes, O Cavaleiro da Esperança, que é um livro pouquíssimo conhecido, do Jorge Amado, que relata os episódios ocorridos naquele prédio que hoje, felizmente, é um museu. Um museu. Professor, eu vou passando a bola para o Pinho e para o Andreasa, já que tem um outro assunto aí de uma praça, o nome de uma praça, vou ter que deixá-los agora, porque tem um compromisso aqui em São Paulo, um excelente e agradável café com os nossos eu vou ter um compromisso em Minas Gerais. Funcionários aqui, nossos colaboradores. E deixo aqui um grande abraço, um excelente fim de semana a todos vocês, e na sequência o professor também falará de um passeio hoje maravilhoso virtual que a gente aguarda vocês ouvintes, muita cultura para você começar bem o seu final de semana. Um beijo a vocês todos, bom fim de semana, até segunda, tchau. Valeu, Rodolfo. 11h05, professor, antes da gente falar sobre o passeio hoje por Minas Gerais, qual a origem do nome da Praça Granito em Anchieta, na Zona Norte? Parque Anchieta. É engraçado que tem dois bairros com nomes quase idênticos, Anchieta e Parque Anchieta. Essa praça é em Parque Anchieta, então? Em Parque Anchieta, que é vizinho de Anchieta. Todos surgiram a partir de uma fazenda, Sapopemba. Essa fazenda tinha café e cana-de-açúcar. Em 1896 ela foi urbanizada, surgindo primeiro Anchieta. O Parque Anchieta vai surgir já no século XX, quando é instalada a ferrovia ali, em 1909. E o Parque Anchieta é um bairro muito curioso, porque metade dele está na Zona Norte e metade está na Zona Oeste.
Ele está exatamente no centro, assim, desse negócio. O imperador Dom Pedro II queria fazer ali um asilo para pessoas que sofressem de doenças pulmonares, que era muito comum aqui no Rio de Janeiro no século XIX. Mas virou um local residencial e em 2012 a praça foi urbanizada, ganhando o nome de Praça Granito por causa do granito abundante na região. No bairro vizinho, Anchieta, existe inclusive um forte colonial todo feito em granito e que hoje é bem tombado. Tem um centro de arqueologia que estuda também a história da região. Então ganhou o nome Praça Granito. É uma praça que tem de tudo, tem parque para terceira idade, tem área de lazer, tem laguinho e tornou-se também um polo gastronômico. É muito procurado pela população da região para se divertir e tudo mais. Todos dizem que até às 21 horas é um local que as famílias podem frequentar. Acho que depois das 21 horas fica meio estranho, mas aqui isso não é raro. O Rio de Janeiro, depois das 21 horas, fica meio estranho. Não é só o Parque Anchieta. Ainda mais se o poste não estiver funcionando, o que Exatamente. acontece muito também. Pois é, mas a praça é uma praça muito importante para aquela comunidade. Tem tudo, ali tem brinquedos, tem material de ginástica para terceira idade. Uma área verde também, né, professor? Área verde. Então foi uma área muito bem aproveitada que ficou pronta em 2012. Então, e o granito por causa da pedra abundante da região. Foi feito até um forte ali, porra. Foi um forte pelos jesuítas. Naquela época você tinha que se resguardar atrás de muralhas, grades, etc. Hoje, graças a Deus, 300 anos depois, o Rio de Janeiro evoluiu muito. Professor, hoje nosso passeio não é pelo Rio de Janeiro, mas é um estado aqui vizinho, né? Sim, o nosso estado vizinho, Minas Gerais, em especial. Não vamos deixar um pouquinho de lado Belo Horizonte, que até já foi falado em outros momentos. Nós vamos hoje para as cidades históricas mineiras. Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas, Sabará, Tiradentes. Que delícia. Nós vamos ver monumentos dessas cidades, vamos ver a obra do Aleijadinho, a obra dos pintores coloniais, dos artistas que engrandeceram o Brasil. Germain Bazin, conservador do Museu do Louvre, dizia que no final do século XVIII, enquanto que a Europa se matava em guerras, Minas Gerais produzia algumas das obras mais lindas já feitas pelos homens. Aleijadinho, a figura excepcional, que tinha problemas nas mãos, nas articulações, e realizou uma obra inovadora, introduziu o estilo rococó em Minas Gerais, e foi autor de pelo menos 3.000 obras. Você vê, ele teve muito trabalho a vida inteira, ele não ficou impossibilitado por causa da doença. Além de ter vivido, segundo uma fonte, 84 anos, numa época em que a média de vida dos homens era 45 anos. Nem tudo nele era... e teve filho depois de 70 anos. Nem tudo nele era aleijado. Então, nós vamos ver um pouco da vida do Aleijadinho, vamos ver um pouco da obra de Mestre Ataíde, vamos ver algumas das construções mais bonitas de Minas Gerais, conhecer um pouquinho da história da Minas Antiga. E isso vai ser hoje, meio-dia, daqui a pouco, hein? no YouTube. Exatamente. Já pode entrar na fila aí, rapaziada. Acabou o jornal aqui, já entra aí na fila, fica esperando, bota o sinalzinho, como é que é? A campainha. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Olha, Aí assim que der meio-dia, o smartphone já vai tremer e vai aparecer lá. Passeio virtual com o professor Milton Teixeira. Então, Lacerda, com esse tempozinho assim, com Marcos esse frio, Lacerda. Tá bem em Minas Gerais. faz um pãozinho, de repente um Pãozinho de queijo, né? Pãozinho de não? queijo, Café, uma cachaçinha. Um café, se for mais ousado, pinga um negócio no café e vamos Exato. É bom que a cachaçinha já abre o apetite e já sai direto do Abrideira. passeio pro almoço. Exatamente. Feijãozinho tropeiro, já. Eu, por exemplo, Faz a festa por completa. exemplo, já verei em casa a live do professor Milton com um conhaquezinho. Sim, também é bom. Tá autorizado, né? Tá autorizado. Dá também tempo é de bom. sair do sangue até a segunda edição. Ah, não. Esse negócio fica no sangue e não me altera, não, Cristiano. Quem disse que isso altera a gente? É hein? verdade. Faz mal é Coca-Cola, essas coisas aí. Bom, deixa pra lá. Mas vamos lá, mas vai ser um passeio muito bonito e é uma oportunidade de conhecer. Mas eu não posso, meio-dia eu estou trabalhando, não tem problema. Vê depois. Pode ver depois, sem problema Acervo. algum. Acervo.
Então vai ficar aí para ser visto. A média de visitação dos passeios são 1.500 pessoas. Nada mal, professor Milton. Estamos Vamos aí. lá, daqui a pouco, meio-dia, passeio virtual Cidades Históricas Mineiras. Obrigado, mestre. Até Obrigado. semana que vem, no Abraço, caso, até daqui a professor. pouco. Um abraço.